bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live para nós discutirmos, para nós conversarmos sobre o direito penal, parte geral. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, André Costa, muito bem, muita gente aqui. Paula, muita gente entrando, sejam bem-vindos. Rodrigo, joia, Camila sempre presente, tudo bom, Camila? Ana Cris, Ivânia, Dario, joia, vamos lá para Lucas Borges também, bom dia, como é que você tá, Lucas? Alguns eu já conheço, olha que interessante, já bato papo há algum tempo. Aidan, Bibiana, seja bem-vinda. Paula, Rômulo, Danilo, legal. Mariana, aqui em São Paulo é feriado hoje, feriado antecipado. Deixa eu ver aqui, olha. Brennan, garota super poderosa. Marciano, grande professor Marciano Rogério, seja bem-vindo, viu? Caio Ribeiro, deixa eu ver quem mais aqui, ó. Mariana, tô esperando um pouquinho a galera entrar. Rodolfo, galera de Palmas, Tocantins. Pernambuco, garoto super poderoso de Pernambuco. Beatriz, bom dia. Minha mãe, minha mãe está presente, já pôs bom dia aqui, olha. Minha mãe. Aliás, só assim para eu ver minha mãe, né? Essa quarentena. Lígia, joia, Gabriel. Vamos lá, vamos começar então? Feriado na Bahia antecipado também. Olha só. Feriado na Bahia antecipado. Pois é, galera pedindo para chamar a Sofia, quem sabe até o final dessa live. Galera de Bragança Paulista, Juazeiro do Norte, Porto Velho. Joia, Alexandra Batista. Bom, vamos lá, Minas Gerais também presente, Catanduva, São Paulo. Eu vou frio em Mato Grosso do Sul, não é possível. Botucatu, São Paulo. Galera do Acre. Muito bem-vindos. Eu vou então desativar os comentários e nós vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá, pessoal. Como vocês já sabem, nós estamos no projeto Estude com o Autor da editora Juspódio. Uma vez por semana eu venho aqui nas redes sociais discutir com vocês capítulo por capítulo do meu manual Parte Geral, edição 2020. Edição 2020. Rogério, eu tenho a edição anterior, eu tenho a edição de 2018, não tem problema, vai seguindo, o máximo que pode acontecer é mudar a página, ou se existe alguma novidade da edição de 2020, eu vou alertar, isso aqui é novidade da edição 2020, aí você acrescenta no seu material tranquilamente, tá joia? Nós vamos dar sequência ao capítulo 1 da parte 2 do Manual Penal Geral. O meu Manual Penal Geral, ele está dividido em 3 partes. Teoria da norma, teoria do crime, teoria da pena. É uma forma didática que eu encontrei para explicar o direito penal parte geral. Eu sei que não é comum você encontrar essa arquitetura nos manuais. Eu resolvi trabalhar assim por ser mais didático. Então, primeira parte, teoria da norma. Segunda parte, teoria do crime. Terceira parte, teoria da pena. A primeira parte, teoria da norma, dos artigos 1º ao 12 do Código Penal, teoria da norma, nós já estudamos, inclusive essas lives estão no meu, estão no meu canal do YouTube, tá? Essas lives da parte 1 estão no meu canal do YouTube. Nós começamos a parte 2, teoria do crime. Já fizemos uma live, teoria do crime. A teoria do crime vai me obrigar a fazer vários encontros com vocês. E depois eu vou para a parte 3, teoria da pena. Na parte 2, teoria do crime, o capítulo 1 eu fui obrigado a dividir em 2 partes. Na live passada, eu expliquei para vocês conceito de crime e me debrucei nas diferenças entre crime e contravenção.
Agora, na live de hoje, eu quero trabalhar com vocês classificação doutrinária de crimes. É aquele assunto que você reza para não cair na prova. Sabe aqueles nomes esquisitos para crimes? Pois é. Eu começo a trabalhar a classificação doutrinária de crimes na edição de 2020. Eu começo a trabalhar na página 220, ó, classificação doutrinária de crimes. E eu quero que você preste atenção. Quando você vai na classificação doutrinária de crimes, você vai perceber que eu coloco 11 classificações mais usuais. 11 classificações. Então nós vamos até 6.11 aqui. Rogério, mas são várias as classificações. Pois é. Quando você vai no 6.12, você vai encontrar outras classificações. E nessas outras classificações, você vai ter mais de 100 classificações. Ao todo, nós temos certamente aqui mais de 120 nomes para crimes. Que obviamente não são nomes que eu invento. Eu não invento absolutamente nada do que está aqui. São nomes que eu colhi da doutrina, são nomes que eu colhi da jurisprudência e de perguntas de concurso. Somando tudo isso, eu consegui reunir mais de 120 classificações de crimes. Então, quando você se depara com essas classificações, você vai falar, nossa, eu nunca ouvi falar dessa classificação. Não atribua a mim, não fui eu quem inventou, não fui eu que criei. Então, cuidado que isso aqui é extraído de doutrina, jurisprudência e questões de concurso. E muitas vezes você conhece o conteúdo, você só não conhece aquela classificação porque ela é um sinônimo de uma outra classificação. Essa sim você conhece. Então eu gosto de bater muito nessa tecla. Sinônimos. Eu não deixo escapar um sinônimo. Não deixo escapar um sinônimo. Vocês vão perceber isso. Rogério, você falou que são mais de 120 classificações? Sim. Eu, obviamente, não tenho como, num curto espaço de tempo, trabalhar com vocês todas essas classificações. Por isso que eu vou, neste espaço, trabalhar as principais e fazendo alguns alertas. Então, vamos lá. Eu vou para a página 221 e aqui tem uma classificação que eu tenho certeza que você domina. Crime comum, crime próprio e crime de mão própria. Ah, Rogério, essa classificação é muito fácil. Parte para outra, calma, porque tem uma nota de rodapé aqui, 33, que eu quero explicar para vocês. Então, ó, vamos relembrar. O que é um crime comum? Crime comum é um crime que não exige qualidade ou condição especial do sujeito ativo. Crime comum é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime comum é o crime que o legislador não exige predicados especiais do sujeito ativo. Por exemplo, homicídio. Homicídio é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar homicídio. Aliás, eu, Rogério, quando eu faço júri, eu falo para os jurados que o homicídio é um crime democrático. Por que é um crime democrático? Qualquer ser humano pode vir a cometer um homicídio. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja idoso, seja rico, seja pobre, é um crime democrático. Então, olha só, o homicídio é o exemplo emblemático de crime comum. Crime próprio. O crime próprio é aquele crime que o legislador exige qualidade ou condição especial do agente. Não será qualquer pessoa que pode figurar como sujeito ativo, somente quem reúne os predicados exigidos pelo tipo. Por exemplo, crimes funcionais, peculato. O peculato, ele exige uma qualidade ou condição especial do agente, que o agente seja funcionário público. Quem não é funcionário público sozinho não pratica peculato. Tá ok? Agora, crime de mão própria. O crime de mão própria, a exemplo do crime próprio, o tipo exige qualidade ou condição especial do agente. Mas olha a diferença. Olha a diferença. Crime próprio e crime de mão própria, o tipo exige condição ou qualidade especial do agente. Então aqui
eles são idênticos. Aqui não tem diferença entre o crime próprio e o crime de mão própria. Aonde está a diferença entre o crime próprio e o crime de mão própria? Crimes que o tipo exige condição ou qualidade especial do agente. A diferença é que o crime próprio, ele admite coautoria e admite participação. Já o crime de mão própria não admite coautoria, só participação. Por isso que o crime de mão própria, ele também é chamado de crime de conduta infungível. Olha o sinônimo te pegando aí na esquina, ó. O crime de mão própria também é chamado de crime de conduta infungível. Ninguém pode praticar o núcleo do tipo no lugar do agente. Ninguém pode praticar, ainda que em parte, o tipo com o agente. O máximo que o crime de mão própria admite é participação, alguém induzindo, instigando ou auxiliando. Rogério, tudo isso que você falou eu já sabia. Mas aqui está o detalhe. Por que eu quis iniciar esta nossa live falando do crime comum próprio de mão própria? Para explicar a nota de rodapé 33 aqui, ó. Na edição 2020, está na nota de rodapé 33. E essa nota de rodapé está desde as primeiras edições do Penal Geral. Então você pode até ter outra edição, mas tem a mesma nota de rodapé. Nessa nota de rodapé, eu, Rogério, concluo o seguinte, e é aqui que eu peço muita atenção. Eu vou pedir para vocês continuarem colocando um coraçãozinho para eu ver que não travou. Então, ó, se vocês... o coraçãozinho é o que mostra para mim que o vídeo não travou. Entendam, você já compreendeu, já relembrou o que é crime comum próprio de mão própria. Agora preste atenção, para você entender a nota de rodapé 33. Esse é o diferencial da sua prova. Esse é o diferencial que você vai colocar na sua resposta e o seu examinador vai falar, opa, esse aqui saiu da mesmice. E eu bato na tecla que nós temos que ser diferentes. Se você adotar, como vem adotando a maioria da doutrina, se você adotar a teoria do domínio do fato, a teoria do domínio final do fato, não tem mais sentido dividir o crime próprio, separar, diferenciar o crime próprio do crime de mão própria. Se você adotar a teoria do domínio final do fato, vai desaparecer crime de mão própria. Por quê? Porque para a teoria do domínio do fato, autor não é necessariamente quem realiza o núcleo do tipo, mas sim quem detém o domínio sobre o fato. Aquele que é essencial, imprescindível, o seu comando é o que começa e o que encerra o delito. Adotando-se a teoria do domínio do fato, autor, repito, não é aquele necessariamente que realiza o núcleo do tipo, mas qualquer pessoa que detém o domínio do fato. Então, não terá mais sentido o crime de mão própria. Por quê? Porque eu não terei mais crime de conduta infungível. Falso testemunho, que é um exemplo de crime de mão própria, ele vai poder ser praticado, vai poder figurar como autor ou coautor quem não seja testemunha, mas quem domina o fato, quem deu a ordem para a testemunha mentir. A sua ordem começa o crime, a sua ordem encerra o crime. Pessoal, eu vou ler para vocês o que eu coloco na nota de rodapé 33. Eu já alerto que o assunto será melhor tratado no capítulo Concurso de Agentes. Adiantamos, no entanto, que, adotada a teoria do domínio final do fato, a distinção entre crime próprio e de mão própria fica enfraquecida, pois autor, de acordo com essa teoria, nem sempre se resume naquele que executa o verbo nuclear. Então, olha que interessante. Você adota a teoria do domínio final do fato? Adota. Então, a tendência é você não mais dividir crime em comum, próprio e de mão própria. Você vai dividir crime comum e crime próprio. Tá ok?
Olha que detalhe interessante e que eu estou compartilhando nesta live para você diferenciar sua prova do concorrente. Temos várias outras classificações aqui e eu peço para vocês atenção na página 223, no item 6.7. Aqui eu trato do crime simples, crime complexo, crime qualificado e crime privilegiado. Mas eu quero aprofundar o crime complexo. O que é um crime complexo? Aí vocês vão entender por que eu estou aprofundando o crime complexo. O que é um crime complexo? Eu escrevo o seguinte, aí eu já vou te fazer a pergunta de concurso. Página 224, comecinho da página 224. Crime complexo é o crime formado por meio da reunião entre dois ou mais tipos penais. Repito, crime complexo é o crime formado por meio da reunião entre dois ou mais tipos penais. Qual é o exemplo clássico de crime complexo? Crime formado pela reunião de dois ou mais tipos penais. O roubo. O roubo é um crime complexo. O roubo nada mais é do que um furto mais constrangimento ilegal. Furto mais constrangimento ilegal. Que é um outro exemplo de crime complexo? Extorsão mediante sequestro. Que nada mais é do que a reunião da extorsão mais sequestro. Então, crime complexo, ele nasce da fusão, da reunião de dois ou mais tipos penais. O roubo, ele nasce da soma do furto mais constrangimento ilegal. Pô, Rogério, mas isso eu já sabia. Tudo bem, então você está no nível hard. Então vamos pergunta de concurso. O examinador vai falar o seguinte, doutor, o que é um crime complexo? E você, todo pimpão, vai responder fácil. Crime complexo é o crime formado pela reunião de dois ou mais tipos penais. Crime complexo é um crime formado pela fusão de dois ou mais crimes. Por exemplo, roubo. O roubo é formado pelo furto mais constrangimento legal. Aí ele vem e te pergunta o seguinte, muito bem, doutor, mas eu fiz essa pergunta porque eu quero que o senhor me explique o que significa crime ultra complexo. E aí? O que você vai responder? Doutor, o que é um crime ultra complexo? Puta, ultra complexo? Eu nunca ouvi falar. Pronto. Eis o diferencial. E eu coloco em forma de pergunta aqui, ó, na página 224, depois de explicar crime complexo e dar exemplo, eu te faço a seguinte pergunta. O que se entende por crime ultra complexo? Pronto. Eu faço isso na página 224. Eu explico o crime complexo, te dou exemplos de crime complexo, diferencio inclusive crime complexo em sentido amplo, de crime complexo em sentido estrito, coisa básica. Depois que você dominou, eu faço a pergunta, o que se entende por crime ultra complexo? E deixa eu só fazer um alerta, esse livro, o meu livro de penal geral, eu fiz uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se vocês perceberam. Esse penal geral, ele tem um índice de perguntas, vocês já viram? Olha só, depois do índice normal, ele tem índice de perguntas. Depois do índice normal, você tem um índice de perguntas. Você tem aqui mais de 6 páginas só de perguntas, e com a página respectiva onde você encontra a resposta. E eu gosto de trabalhar muito isso, como eu fiz aqui no crime ultra complexo. O que é um crime ultra complexo? Deixa eu te explicar o que é o crime ultra complexo. Ó, eu vou ler o que eu escrevi aqui. O que é um crime ultra complexo? Ocorre quando um crime complexo é acrescido de outro crime, crime este que passa a servir como qualificadora ou causa de aumento daquele. Pô, Rogério, explica com calma, não entendi. Ó, você tem um crime ultra complexo quando, num crime já complexo, o legislador acrescenta um outro crime, crime este que passa a servir como qualificadora ou causa de aumento do crime que já é complexo. Putz, dá para você me dar um exemplo? Te dou um exemplo. O roubo não é um crime complexo?
Aliás, eu vou até pedir para vocês colocarem isso. Daqui a pouco eu vou divulgar o banner com a promoção do meu penal geral, um código para vocês entrarem e terem um desconto. O livro sai por R$ 99. Nesse post, eu vou pedir para vocês que assistiram ao vivo a live, eu já vi que tem aqui muita gente, o Lucas, já vi que tem a Camila, já vi que tem o grande professor Marciano, eu vou pedir para vocês que assistiram a live, para que nesse post que eu vou colocar a promoção do livro, me digam se vocês entenderam o crime ultra complexo, que eu acho que é um baita diferencial. Então, ó, o crime de roubo é complexo. Concorda, Camila? Concorda, Lucas? Concorda, Marciano? O crime de roubo é um crime complexo. Agora, o roubo ele tem a pena aumentada se praticado com emprego de arma de fogo. Peraí, mas o porte ou a posse de arma de fogo é um crime autônomo. Nesse caso, o porte ou a posse de arma de fogo deixa de ser esse crime autônomo e passa a atuar como causa de aumento do roubo. Então, ao crime complexo roubo, eu acrescento um outro crime do Estatuto do Desarmamento que passa a servir como causa de aumento de pena. Então, o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo é um roubo ultra complexo. Olha que interessante, eu coloco isso, ó. Ocorre o crime ultra complexo quando num crime complexo é acrescido outro que serve como qualificador ou causa de aumento. E aí eu dou um exemplo. Imaginemos um roubo, crime complexo, praticado com emprego de arma de fogo. Na hipótese, temos uma unidade jurídica ultra complexa formada pela reunião do crime de roubo, nascido da fusão do constrangimento legal mais furto, e o outro crime, porte ilegal de arma de fogo. Em outras palavras, percebemos um crime complexo, roubo, acrescido de outro crime do Estatuto de Desarmamento que serve como causa de aumento. Praticados no mesmo contexto fático, para evitar bis in idem, o Supremo e o STJ entendem que nós não aplicamos o Estatuto de Desarmamento. O emprego da arma de fogo serve somente como aumento do roubo. E aí eu trago uma jurisprudência do STJ deixando claro que se o porte de arma de fogo e o roubo são praticados no mesmo contexto fático, aquele porte de arma foi para praticar o roubo, existe o mesmo contexto fático, relação de meio-fim, o crime do Estatuto de Desarmamento passa a servir somente como majorante de pena. Olha que interessante, então guardem isso. É esse o pedido que eu faço, para que você no post diga, Rogério, entendi crime ultra complexo. Vocês podem até colocar, nunca tinha ouvido falar, já entendi, não entendi, o exemplo me fez entender, ficou fácil, crime ultra complexo. Eu chamo atenção para isso. Bom, aí eu vou pedir para vocês, na edição 2020, irem para a página 227. Na página 227, tem aqui outras classificações. E eu, nessas outras classificações, entre sinônimos, etc., vocês vão ter mais de 100 classificações doutrinárias. Só nesse tópico, outras classificações. Então aqui eu pergunto, por exemplo, o que é um crime exaurido? Você fala, poxa, exaurido eu sei. Crime exaurido é o crime que contempla os atos posteriores à consumação. Perfeito. É o crime exaurido. Cuidado com o sinônimo. Ele também é chamado de crime esgotado plenamente. Olha só, sinônimo. Crime exaurido é um crime que retrata, é a expressão que retrata os atos posteriores à consumação. Por exemplo, extorsão mediante sequestro. Quando que a extorsão mediante sequestro se consuma? Com a privação da liberdade da vítima. Se o agente pede o resgate e consegue a vantagem exigida, a obtenção da vantagem é mero exaurimento. Esse crime é chamado de crime exaurido. E o que o juiz faz com o exaurimento? Considera o exaurimento na fixação da pena.
Aí eu trago aqui outras classificações, todas as classificações aqui são meio classificações que você assusta quando se depara com elas. Eu pergunto, o que é um crime profissional? Nossa, eu nunca ouvi falar do crime profissional. Tá aqui, ó. É aquele praticado por quem se utiliza da profissão para alcançar finalidade ilícita. É quem se vale da profissão para alcançar finalidade ilícita. É o chamado crime profissional. Uma outra classificação, tô pegando aqui algumas. Ah, eu gosto dessa daqui, ó. Crime falho. Todo mundo fala, nossa, crime falho, eu acho que é sinônimo de crime impossível, tá errado. Crime falho é sinônimo de tentativa acabada. Tentativa acabada é aquela que você esgota os atos executórios, mas não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Tentativa acabada tem como sinônimo crime falho. Você quer saber o sinônimo de crime impossível? Vem logo em seguida, ó. O crime impossível é chamado de quase crime. O crime impossível é chamado de crime oco. Olha só. Então são classificações que existem, mas você pode não dominá-las e quando cai na sua prova você deixa de acertar um tema fácil porque o examinador utiliza uma expressão doida como essa. Eu vou aqui para outras classificações interessantes. O que é crime de circulação? Você fala, nossa, crime de circulação? Eu nunca ouvi, estou lendo só alguns aqui, tá? São mais de 100. Rogério, crime de circulação, nunca ouviu falar. É o praticado por meio de automóvel. Crime de circulação é o praticado por meio de automóvel. Eu vou trazer, ó, crime de atentado ou de empreendimento. É mais uma aqui, ó. Tá na página 229. Crime de atentado ou empreendimento. No que consiste? É aquele crime que pune a consumação e a tentativa com a mesma pena sem redução. Não tem redução da pena no caso de tentativa. O legislador, adotando a teoria subjetiva, pune a consumação e a tentativa com a mesma pena porque consumação e tentativa têm o mesmo dolo. Ninguém nega que quem consegue consumar o crime tem a mesma vontade daquele que tentou consumar e não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Em alguns crimes, o legislador, de olho nesse dolo que é o mesmo, aplica a mesma pena, não admite redução para a tentativa. São chamados crimes de atentado ou empreendimento. Na Polícia Civil de São Paulo, cargo delegado, caiu isso. O que é crime de empreendimento? É aquele crime, eu sei que em regra a tentativa é punida com pena menor. Eu sei que em regra a tentativa é punida com pena menor. Em regra, em casos excepcionais, o legislador vai punir a tentativa com a mesma pena da consumação. É o crime de atentado ou empreendimento. Você quer exemplo de crime de atentado ou empreendimento? Vai, por exemplo, no artigo 352 do Código Penal, que pune o crime de evadir-se ou tentar se evadir mediante violência ou grave ameaça. Evadir-se ou tentar se evadir, a mesma pena. Outro, vai lá no Código Eleitoral, você vai ver vários crimes de atentado, como votar ou tentar votar em nome de outrem. Votar ou tentar votar mais de uma vez são crimes de atentado ou empreendimento. O legislador punindo a tentativa e a consumação com a mesma pena. Não admite a redução em razão da tentativa. Deixa eu ver se eu trago aqui umas outras classificações que eu entendo interessantes. Olha só, essas aqui nós já estudamos. Olha essas aqui, nós já estudamos. Ó, crime à distância ou de espaço máximo, crime em trânsito e crime plurilocal. Essas três nós já estudamos quando eu trabalhei com vocês lei penal no espaço. Estão lembrados? Crime de espaço máximo, crime em trânsito e crime plurilocal. Essa nós já estudamos. Deixa eu pegar algumas outras doidas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, quer ver? Ó? Algumas interessantes aqui que eu posso falar com vocês. Olha, essa classificação também já estudamos. Crime consunto e crime consuntivo. Nós já estudamos o crime consunto e o crime consuntivo no princípio da consunção, conflito aparente de normas. Está na página 231.
Deixa eu ver aqui uma outra classificação interessante para discutir com vocês. Olha essa daqui eu acho legal. Crime de ação violenta e crime de ação astuciosa. Já ouviu falar? Crime de ação violenta e crime de ação astuciosa. Vamos lá, crime de ação violenta. É aquele crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, como roubo, como estupro. E o que vem a ser crime de ação astuciosa? É o delito praticado mediante fraude, dissimulação, como estelionato, violação mediante fraude da dignidade sexual. Olha que interessante, crime de ação violenta e crime de ação astuciosa. Uma outra classificação que eu acho legal é essa daqui, ó. Crime obstáculo. Você já ouviu falar? Você está na fase oral, o examinador fala, doutor, o que é um crime obstáculo? Crime obstáculo, já ouviu falar? Está na fase oral, lá com um pé dentro e outro na casca de banana. O que é um crime obstáculo? Vou falar para vocês. É o delito que revela a tipificação de atos preparatórios e que normalmente não são punidos. Nós sabemos que um crime, em regra, percorre 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Sabemos também que, em regra, o direito de punir só existe a partir do início da execução. A cogitação é impunível e a preparação, em regra, é impunível. Mas em casos excepcionais, o legislador antecipa a preparação, que para alguns isso mostra uma impaciência do legislador. Ele antecipa a punição para os atos preparatórios. Por exemplo, associação criminosa, organização criminosa, constituição de milícia, grupo de extermínio, organização paramilitar, petrechos para falsificação de moeda, são exemplos de delitos que o legislador resolve punir desde logo atos preparatórios. Esses crimes, punidos já nos atos preparatórios, são chamados de crime obstáculo. São chamados de crime obstáculo. Olha que interessante. Classificação interessante que, de repente... uma outra aqui que eu quero debater com vocês é o crime parcelar. Crime parcelar. Eu gosto muito dessa classificação porque ela foi cobrada no meu concurso do MP. O examinador pediu para eu falar sobre o crime parcelar. O que vem a ser crime parcelar? Fácil. Falou em crime parcelar, você vai lembrar da continuidade delitiva. Nós sabemos que na continuidade delitiva eu tenho vários crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução. 5 estelionatos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução. Havendo um dolo global, eu estou diante de uma continuidade delitiva. Cada estelionato que faz parte dessa continuidade delitiva, cada estelionato é chamado de crime parcelar. Então, se alguém te perguntar o que é crime parcelar, responda o que está aqui na página 233. É o crime que integra uma cadeia de crimes cometidos em continuidade delitiva. Olha que fácil. Crime parcelar é torcer para isso aqui ser cobrado no seu concurso. Eu trago também outros conceitos como crime de rua ou de colarinho azul. É a classificação que está na página 234. Já ouviu falar? Crime de rua ou do colarinho azul. Já ouviu falar disso aqui? Crime. Então, examinador, essa classificação, crime de rua ou do colarinho azul, ela tem um fundo lá na criminologia. Pô, Rogério, eu já ouvi falar do crime de colarinho branco, também chamado crime de paletó, crime de gravata ou crime de escritório. Pois é, eu também trago essa classificação. Crime do colarinho branco, de paletó, de gravata, mas esse crime todo mundo sabe. Todo mundo conhece o crime do colarinho branco. É o crime cometido na esfera econômica por pessoas com alto poder aquisitivo. Isso todo mundo sabe. Mas o que vem a ser o crime de rua do colarinho azul? Você já assistiu filmes norte-americanos que o presidiário ele tem um uniforme, e o uniforme normalmente é uma camisa azul? Você já viu? Pois é,
Esse presidiário com a camisa azul, ele normalmente é um presidiário fruto dos crimes de rua praticados por cidadãos comuns, normalmente pelas classes menos favorecidas, roubo, furto, delitos contra o patrimônio em geral. Então eu coloco aqui que o crime de rua de colarinho azul é o crime cometido normalmente por pessoas economicamente menos favorecidas, como o furto e o roubo. É denominado crime do colarinho azul em alusão ao uniforme que era utilizado pelos operários norte-americanos no início do século XX, então chamados blue collars. Olha que interessante. Joia isso, né? Então eu peço que você preste atenção no crime de rua ou de colarinho azul. Um outro crime que eu acho legal, que eu trago aqui para vocês, é o... deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha que legal esse aqui, pessoal. Você já ouviu falar do crime de greve? Você já ouviu falar do crime de lockout? Crime de greve é o delito cometido durante a paralisação dos empregados. E o crime de lockout é o delito cometido durante a paralisação do empregador. Então são expressões que acabam sendo citadas, trabalhadas pela doutrina até para melhor explicar uma ou outra infração penal e que caem no concurso público, tá ok? Eu vou parar por aqui. São várias as classificações que eu trago para vocês, são várias, são inúmeras, e eu vou parar exatamente aqui. Na próxima live, que será a semana que vem, eu já começo o capítulo 2, ó, fato típico. Eu já começo o capítulo 2. Antes de começar o capítulo 2, eu coloco aqui para vocês os substratos do crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Se o fato é típico, ilícito e culpável, eu já posso admitir punibilidade, concretização do direito de punir do Estado. A partir da próxima live, nós vamos falar de fato típico. E já adianto que na próxima live nós vamos falar de conduta. O primeiro requisito do fato típico, conduta. Tá joia? Ó, fiquem atentos à minha rede social. Eu vou colocar agora um post com um código para você que queira, para você ter o desconto nesse livro. E é exatamente nesse post que eu vou pedir para vocês comentarem a live. Se valeu a pena, se você entendeu, se você efetivamente desconhecia algumas classificações e o que você achou da dica do crime ultra complexo, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Não se esqueça que todos esses vídeos vão para o meu canal do YouTube. Se inscreva no canal do YouTube, ativa lá o sininho que sempre que eu coloco um vídeo novo, você é notificado, tá bom? Um abraço e uma boa semana para nós.